Gente, vocês vão entrar no ChatGPT através desse site aqui. Então, digitei aqui, vou clicar em ir e aí já vai abrir. E aí, vocês vão clicar aqui no Traz ChatGPT, nesse quadradinho cor-de-rosa. Gente, lembrem, né, que o meu inglês é péssimo. Clicou aqui. No meu caso, eu já criei uma conta. Vai pedir para vocês primeiro um login e uma senha. Vocês vão criar o login através do e-mail. Daí vocês vão receber um e-mail para gerar a senha. E aí vão criar uma senha e vão vir aqui num texto igual a esse. Vamos pegar um exemplo aqui direcionado para nós corretores de imóveis. Eu vou digitar aqui o texto, daí colocar: gerar um calendário criativo de conteúdo de anúncios para venda de imóveis e sobre imóveis para a próxima semana em formato de tabela para meu perfil do Instagram, com foco em captar pessoas sobre o impacto da compra de imóveis na qualidade de vida dos proprietários, mesmo utilizando financiamento bancário. Eu crio muitos vídeos curtos como Reels e Shorts. Use temas relevantes e polêmicos para gerar mais engajamento. Evite utilizar hashtags. Aí, gente, o que ele respondeu? Ele montou aqui já um calendário de conteúdo e anúncios para direcionar para uma rede social. Então, claro, aqui está um exemplo de calendário criativo de conteúdo de anúncios para venda de imóveis e sobre imóveis para a próxima semana em formato de tabela. Dia da semana, tipo de conteúdo, tema polêmico. Terça-feira, imagem. O que é mais importante, uma casa com quintal ou apartamento com varanda? E isso aqui tudo vocês vão adequando para o que vocês têm, para o que vocês gostariam de montar de conteúdo. E esses anúncios aqui eu fiz direcionado para ser o quê? Um post, e aí esse post ser usado no gerenciador de anúncios, igual o Thiago da Bava ensina lá na Masterclass Imobiliário Online. Ele trouxe várias sugestões, mas aí, gente, o que dá para fazer aqui? Vou copiar, então, vou copiar aqui as informações e vou printar a parte que é da planilha. Então, aqui eu vou printar, printei até quinta, depois eu vou printar sexta para frente, e aí depois eu vou analisar cada um. Mas antes disso, eu ainda vou fazer o quê? Um grupo sozinho no WhatsApp eu tenho aqui, ó, em que eu coloco tudo que eu uso no ChatGPT. Daí aqui eu enviei, vou buscar os prints que eu fiz, porque o que acontece? Os textos, eles não se mantêm lá. Então, se a gente não copiar, do nada, quando vê, isso aqui desaparece, tá, gente? Essa aqui é a versão gratuita, que é a que eu indico para fazer testes, para até que vocês se sintam totalmente seguros. Então, o que eu fiz? Copiei lá o primeiro texto, printei a tabela e copiei o segundo. E eu vou escrever aqui continuando, porque eu quero mais conteúdo aqui. E se eu não tivesse aprovado, daí eu pediria novamente, porque ele não repete as informações, então é bem legal isso. Quando vocês não gostarem de uma sugestão, vocês vão lá e encaminhem uma nova sugestão. Aqui eu continuei a mesma coisa, mas se eu tivesse zerado, eu podia enviar o mesmo texto que ele vai responderia com outras coisas, com outras opções. Aí aqui, então, ele mandou mais algumas sugestões, algumas dicas adicionais para tornar seu calendário de conteúdo mais eficaz. Vou copiar novamente. Eu faço cópia de tudo, porque daqui a pouco dá uma atualizada aqui, eu fico sem, e depois eu analiso. Porque não é, gente, para facilitar o nosso trabalho, ele é para melhorar o nosso trabalho, porque depois eu tenho que analisar tudo que veio e adequar de acordo com a forma como eu acho correto, como eu trabalho. Ideias, eu uso o ChatGPT apenas para ideias. Outro ponto que eu poderia colocar aqui, para que ele aprofundasse, vou pedir aqui, aprofunde sobre cada tema do calendário. Aí, aqui. Gente, quando é curtinho assim, eu já ponho aqui. Se não, quando é algo longo, eu dito o texto lá no Docs do Google e depois eu copio e trago para cá. Então, eu uso, depende, texto pequeno, eu vou aqui. Aqui eu vou mudar esse aqui. E aí é isso, assim, é como se fosse uma conversa, sabe?
Aí, ó, consegue aprofundar? Eu converso, é como se fosse uma pessoa que está me dando sugestões sobre assuntos, sobre temas. E algumas vezes, inclusive, eu pergunto a opinião. Eu crio um conteúdo, pergunto, consegue melhorar? Consegue aprofundar? Aí aqui, vamos ver o que ele vai nos responder. Aqui já veio mais detalhado ainda. E dá para ir aprofundando, gente, os assuntos. É muito interessante isso, porque dá assim, consegue ampliar, ou consegue... Ou agora, por exemplo, vou então continuar aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele aprofundar um dos temas. Vou dar uma olhadinha aqui qual tema desses eu achei interessante, porque muito poucas vezes eu uso tudo. Eu uso alguma coisa, alguma sugestão, aquela que, esse aqui acertou no ponto que eu estou pensando. Então, vamos ver aqui qual desses temas aqui eu achei mais top. Então, claro, aqui estão mais detalhes sobre cada um dos temas do calendário. Comprei um imóvel e minha qualidade de vida mudou completamente. Imóvel próprio, com maior segurança. Bem legal esse aqui, gente. Aqui, o primeiro tema eu gostei bastante. Aí aqui, o que eu vou colocar? Eu sei que uma das coisas que move compradores de imóveis é status. E aí eu vou pedir para ele aprofundar o tema 1. Aprofundar, consegue. Aprofundar o tema 1 e incluir o alcance de status. Pronto, vamos lá. Vamos ver qual vai ser a resposta. Ó, gente, agora eu não copiei, né? Depois eu vou copiar tudo junto o que falta. Ó, aqui ele não entendeu do que eu estava falando. Então ele colocou alcance de status. Como esse é um depoimento pessoal, pode ser útil compartilhar o Rio em seus status para que seus amigos e familiares vejam. Isso pode gerar mais engajamento. Então ele direcionou aqui para o status do WhatsApp. Ele não entendeu. É isso que eu digo, gente. Tem várias coisas que a gente tem que explicar. Então deixa eu copiar aqui para não correr o risco de perder. Vou copiar todo esse texto. E aí eu vou colocar esse texto. Agora eu já tô copiando toda a parte aqui que ele comentou. E aí, eu vou explicar novamente. Opa! Copiei aqui. Então, a gente está falando aqui de um conteúdo bem denso que dá para distribuir durante uma semana. E ainda trazer mais aqui, aí dá para direcionar isso aqui. Vamos falar em Instagram, dá para adicionar um pouco desse conteúdo no feed, um pouco desse conteúdo nos stories. Aí o que der melhor resultado dá para se tornar destaque. Dá para pegar esses conteúdos através do gerenciador, investir um pouquinho, o mínimo diário, ir testando qual que deu mais certo e depois lá na sequência vocês vão escolher. E tudo isso, essa parte de como fazer a parte do uso do gerenciador de anúncios e como fazer o tráfego pago em relação a esse conteúdo, está, né, na aula de tráfego descomplicado lá da nossa Masterclass Imobiliária Online. Então quem é meu aluno, corre lá e já pode conciliar. São duas situações aqui que vão te ajudar demais a alcançar um resultado com maior rapidez e eficácia na captação de clientes compradores para os imóveis de vocês. E aí, gente, vocês podem refinar bastante isso. Daí, deixa eu colocar aqui novamente, seguindo. Agora, aqui, eu vou trazer já reforçando para ele, então, assim. Consegue aprofundar sobre os benefícios e o quanto gera reconhecimento social ter um imóvel próprio. Vamos ver se aqui ele vai entender essa minha forma de conversa, porque é isso. É uma troca e a gente vai conversando até que ele entenda o que eu quero. Vamos ver aqui o que vai responder.
Então, aqui, o que ele fez? Ele repetiu as dicas, mas agora ele entendeu, porque ele colocou: mostrar como ter um imóvel próprio pode trazer benefícios além da segurança financeira, como estabilidade emocional e reconhecimento social. Então, aqui, se quisesse, eu poderia aprofundar esse assunto, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer direcionando, vou pegar aqui os dados apenas de um imóvel, copiar, colar. Então, eu vou pegar aqui, colar, os dados de um imóvel. Deixa eu escolher aqui um imóvel e vamos pedir para ele nos ajudar. Vou pegar esse imóvel aqui, abrir. Aí, eu vou copiar aqui as informações desse imóvel. Copiar. E aí, eu vou pedir para ele específico. E vamos ver se ele vai conseguir me ajudar aqui. Consegue me ajudar a criar um anúncio que reforce os benefícios deste imóvel situado na cidade de Esteio, RS, incluindo os benefícios da rua e da cidade. Vamos ver então? Aviãozinho. E aqui, gente, então saiu prontinho uma sugestão de anúncio. Eu vou copiar já a informação. Até agora a gente não perdi nada, mas é isso. Daqui a pouco vai sumir essas informações, eu garanto para vocês. Então é melhor sempre ir copiando e colando para vocês não terem essa surpresa negativa. Então, eu tinha escolhido esse imóvel aqui, que é o Montreal. Então, um print das informações. Esse prédio é muito bom aqui em Esteio. E aí, gente, eu já vou agora colar aqui, primeiro esse print, para eu saber de qual imóvel. E já vou colocar aqui. Tô dando uma olhadinha aqui. Ficou muito com características e, na minha opinião, com poucos benefícios. Então, vou trazer mais aqui um pouquinho de benefícios. Continue acrescentando mais benefícios do imóvel e da localização. Vamos lá. Então, aqui ele trouxe mais benefícios. E agora eu vou pedir para ele o seguinte. Deixa eu copiar aqui, gente. Copiei. É incrível, né, gente? É incrível, imagina. Aí, tendo tudo isso de material, a gente tem que gostar de ler para usar o ChatGPT, já digo para vocês, para usar ele com todo o máximo potencial. Porque depois que eu tenho tudo, daí eu vou filtrar para escolher o que realmente me serve, o que não me serve, o que está de acordo com o imóvel, o que não está de acordo. E aqui eu vou colocar para ele ainda. Peraí, vamos lá. Vou colocar para ele assim: incluir situações de felicidade residindo neste imóvel. Pronto. Ok. Vou copiar mais isso que faltou. E aí, gente, aqui eu já tenho agora bastante material
A gente não pode tirar a parte de personalização, de humanização, de como a gente apresenta as coisas. Então agora eu tenho todo esse material aqui para analisar e aí eu vou fazer o quê? Vou escolher o que me serve, vou apagar o que não, vou adaptar, adequar e daqui vai sair com certeza um anúncio para esse imóvel que é maravilhoso. Então dessa forma que o ChatGPT pode ajudar e aí se seguir, vamos voltar lá, se eu quisesse continuar era colocar aqui ó, continuando. Então, toda vez que eu quero aumentar um assunto, eu coloco continuando. Ou pego um tópico que me chamou a atenção e coloco mais esse tópico ali. Quero que fale sobre a oportunidade de investimento. E aí depende do que eu estou pensando, por isso que eu digo, é uma união. Ele é apenas uma parte que facilita, que ajuda muito, mas não é ele que vai pensar. Porque eu acredito que nada substitua o nosso pensamento, a nossa individualidade, aquilo que a gente realmente quer trazer. Então, ele dá a base e a gente faz o restante, ou também o inverso pode acontecer. Vocês podem dar a base para ele. Eu peço para ele só fazer uma correção ortográfica, melhorar um texto, e aí vai sendo uma união de facilidade com essa inteligência artificial e com a minha criatividade, com as minhas decisões. E outra coisa, gente, nem tudo que ele traz serve. Tem muitos textos que eu não uso, muitos textos que não me servem. Deixa eu ver aqui que eu quero localizar e comentar com vocês sobre um ponto que aconteceu. Aqui, ó, gente, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Sobre nomear as partes nos contratos, comprometente versus promitente. Fico confusa quando usar um ou outro. E aí, o que ele respondeu? A distinção entre comprometente e promitente pode variar dependendo do tipo de contrato e das leis aplicáveis. No entanto, em geral, o comprometente é a pessoa ou entidade que se compromete a fazer algo no contrato, enquanto o promitente é a pessoa ou entidade que recebe essa promessa. E aí, ele está equivocado. Então, por exemplo, em um contrato de compra e venda de imóvel, o vendedor seria o comprometente, pois se compromete a transferir a propriedade do imóvel para o comprador, enquanto o comprador seria o promitente, pois recebe a promessa de transferência da propriedade. Totalmente equivocado aqui. Aí o que eu fiz? Eu incluí. Não seria a distinção entre comprometente e promitente pode variar dependendo do tipo de contrato. No entanto, em geral, o comprometente vendedor e compromissário comprador é usado em compromissos de compra e venda. As partes se comprometem a fazer algo no contrato, enquanto promitente vendedor e promitente comprador é usado em promessas de compra e venda. As partes prometem fazer algo no contrato. E aí o GPT respondeu, sim, você está correto. O uso dos termos comprometente e promitente pode variar dependendo do tipo de contrato. Em contratos de compromisso de compra e venda de imóveis, é comum o uso dos termos comprometente, vendedor e compromissário comprador. Enquanto em promessas de compra e venda, os termos promitente, vendedor e promitente comprador são mais utilizados. Então, nesse caso aqui, vocês perceberam que ele falou algo que não era. Não é confiável para perguntas que a gente não saiba a resposta, né? Eu já perguntei várias coisas sobre financiamentos, sobre negociação e as respostas foram totalmente equivocadas. Ele é um super ajudante para gerar textos, criar conteúdos, elaborar ideias, mas ele não tem respostas precisas e confiáveis sobre assuntos técnicos e sobre assuntos relativos a tudo que cerca o nosso mercado imobiliário. Não é pra gente ter ele como alguém que vai nos responder, substituindo a pessoa que domina e entende daquele assunto. Um exemplo esse, algo que é de uma advogada, tem que perguntar para a advogada. Algo que é do cartório, perguntar no cartório. Algo que é do financiamento, perguntar no banco ou para o correspondente. E estudar não vai ser substituído pelo ChatGPT também, tá, gente? Porque ele até nos força a estudar muito, porque daí quando eu tenho dúvida, tenho que pesquisar. E o outro ponto é esse, que a gente tem, como eu já falei anteriormente, que gostar muito de ler, porque é bastante coisa, se a gente quiser aprofundar, para ler e identificar o que nos serve e
tirar fora o que serve. Mas reforço que ele ajuda bastante sim. Numa dúvida sobre esse texto ou aquele texto também eu pergunto. E aí eu vou elaborando aqui um bate-papo. É um bate-papo mesmo com o ChatGPT e as respostas deles são incríveis, são impressionantes, são amplas e ajudam bastante nesta parte aí do nosso trabalho. Ok, gente? Então, aqui está o conteúdo que eu tinha prometido para vocês sobre o ChatGPT. Espero que gostem e que aproveitem bastante.